Olá pessoal, feliz de ter vocês aqui nos meus vídeos do YouTube, que também vão para o Instagram. Eu sou Tereza Oliveira. Se você quiser, se você puder, se você gostar, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal para a gente estar fazendo esse caminho de ida e de volta. Eu falei no último vídeo de coisas, comportamentos, atitudes que não somam nas questões da hanseníase, que só prejudicam todo o trabalho sério que é feito por muitas pessoas, graças a Deus por muitas pessoas. E já faz alguns anos, muitos anos, que eu venho me questionando a respeito da interpretação religiosa que as pessoas têm até hoje com relação à hanseníase. E isso me incomoda muito. Há alguns anos atrás, eu ouvi um médico que era presidente da Associação Médica Mundial dizer aqui em casa para mim que considerava, depois de estar muitos anos afastado do Brasil, mas enfim, ele não estava afastado do mundo, né? Não estava afastado da realidade, principalmente da realidade médica, mas talvez estivesse e não percebeu. Ele disse para mim assim: nossa, Tereza, eu pensei que hanseníase fosse um assunto bíblico, pura e simplesmente. Ele estava errado, graças a Deus ele acordou, tem nos apoiado muito em algumas questões, mas no sentido bíblico, me desculpem, a situação é séria e essa questão não soma, ela divide. A gente não consegue, chegar ao total do que uma interpretação religiosa pode ocasionar. Mas se a gente partir do princípio que todo pregador é um formador de opinião, né? Afinal das contas ele está ali e normalmente ele fala num local acima das outras pessoas, né? Então, se ele é um formador de opinião, eu pediria que os pregadores mudassem um pouquinho o discurso. Talvez mudar o discurso afete interesses de terceiros, eu não sei. Talvez mudar o discurso com relação à hanseníase nas suas pregações não seja tão interessante, não seja tão impactante. Antigamente, no tempo bíblico, se dizia de toda doença da pele, se dizia o nome lepra, né? Mas aqui a gente está falando da hanseníase. E quando a gente fala da hanseníase, é muito complicado. Porque eu, como filho desse paciente, me sinto muito desconfortável com alguns discursos ou com algumas pregações a respeito do assunto. Por quê? Porque especificamente quando se fala de hanseníase em cultos religiosos, eles não usam a palavra hanseníase, eles usam um termo que a gente não deve utilizar publicamente, mas que, como está na Bíblia, se usa, é lepra. E aí eu me sinto, totalmente fora da casinha, me sinto totalmente excluída quando eu ouço de um pregador que lepra é sinônimo próximo de pecado, de praga que alguém te jogou. Por quê? Porque tudo isso vai fazendo com que a gente não consiga ressignificar a importância que existe de se identificar a hanseníase com antecedência e da gente poder fazer com que as pessoas se tratem da hanseníase, porque muitas vezes as pessoas elas não vão para o tratamento por medo do preconceito. Então, sintam o quanto é perigoso um discurso religioso sobre uma doença que é bíblica, né? que é citada várias vezes na Bíblia. Como é perigoso o discurso quando você vai lá e pega palavra por palavra do que está escrito e faz com que hanseníase seja um pecado.
e coloca essa interpretação religiosa, que eu acredito que não seja de todos, mas de todos que eu já vi, infelizmente são muito semelhantes, de que hanseníase tem tudo a ver com pecado, tem tudo a ver com sujeira, tem tudo a ver com coisa errada. A gente pode, né, quando a gente usa o sentido figurado das coisas para explicar, para pregar, eu mesma aqui já muitas vezes usei sentidos figurados de muitas coisas, a gente pode usar sim a hanseníase, como não? Mas não precisa ser para coisas tão pejorativas, tão baixas, que nos diminuem. Isso me deixa muito triste porque eu tenho absoluta certeza que Deus não é o autor dessa discriminação, Deus não é o autor desse estigma, né? Quem faz o estigma e quem promove o estigma são os pregadores, né? São aquelas pessoas que de cima de um púlpito se consideram acima de qualquer outro e tudo que falarem, prestem bem atenção, vira verdade. Vira verdade. Tem sentido, porque se ele está ali, a gente supõe que ele estudou, né? A gente supõe que ele é uma pessoa que vai passar um conhecimento, que vai passar as informações corretas. E, na verdade, na maioria das vezes, com relação à hanseníase, passa só preconceito, desinformação e estigma. Muitas vezes, em algumas reuniões que eu fui de algumas igrejas, eu tive que me conter para não ir lá na frente e falar, olha, você está errado, você está errado, você não devia estar falando isso, porque provavelmente deve ter muita gente aqui assistindo que tem hanseníase, está fazendo tratamento de hanseníase e no final das contas, através da sua pregação, vai se considerar uma pessoa menor, vai se considerar um pecador, uma pessoa sem solução. É isso que a gente quer? É exatamente isso que a gente quer passar para as pessoas? Se for, está perfeito, vocês estão acertando em cheio. Se é para tocar terror em cima da palavra hanseníase, vocês estão conseguindo. Se é para não informar, porque talvez não interesse informar, vocês estão conseguindo. Mas, se a gente mudar o discurso, né? E se quando for pregar, explicar realmente o que foi a hanseníase no passado e o que ela ainda é no presente, porque a hanseníase não acabou, principalmente no Brasil, aí você vai poder estar ajudando, aí você vai poder estar somando. Não seria muito melhor você incluir a palavra de Deus para exatamente aquilo que ela se propõe, que é amor, dedicação, solidariedade? Não seria melhor? Porque quando você fala de hanseníase, sabe, e você coloca em cima daquilo que está escrito na Bíblia uma dose de pimentinha, sabe, estigmatizando, retirando essa pessoa da sociedade, chamando essa pessoa de suja, sabe? Quando você faz isso, você não está sendo cristão. Me desculpe. Isso não é ser cristão. Aliás, que Jesus informou, orientou, cansou de andar por aí, tentando ensinar as pessoas a serem solidárias, tentando ensinar as pessoas que somos todos iguais, tentando inclusive ensinar as pessoas que ele curava quem tinha hanseníase, mas porque ele considerava que essas pessoas eram iguais às outras e tinham que ter todas as oportunidades iguais. Mas infelizmente, o mundo está ficando cada vez mais radical e eu estou muito triste com isso. Me sinto humilhada, me sinto colocada para baixo cada vez que ouço uma pregação, ou cada vez que me contam alguma pregação, ou cada vez que alguma pessoa que se diz cristã tenta fazer uma pregação para cima de mim, dizendo que aquilo tudo é por amor ao próximo.
quando eu sei que não é. É amor a si mesmo. Vamos pregar direito, vamos fazer o certo. A Bíblia tem quase 2.000 páginas, né? Será que não dá para falar de outro assunto? Eu sei por que não dá para falar de outro assunto. Porque a única coisa que vai conseguir impactar quem está te ouvindo é falar lepra. E aí você ganha a pessoa. Mas acontece, meu amigo, que pregar, evangelizar, não é ganhar a pessoa. Não é ganhar a alma, sabe? No sentido aberto da palavra. Evangelizar, pregar, é conseguir com que as pessoas tenham uma espiritualidade, sabe, elevada. Que elas consigam entender a importância de Jesus, que elas consigam entender a importância de tudo que Deus criou, para que a gente viva num mundo melhor. Quando você não faz isso, quando você prega medo, quando você toca terror em cima da palavra hanseníase, você não está ajudando a ter um mundo melhor. E eu vou ficar em cima desse assunto, eu vou continuar a falar disso, porque eu demorei muitos anos para começar a ter coragem de falar sobre isso, porque eu tinha medo de ofender alguém. Mas não, vocês estão me ofendendo e ofendendo milhares de pessoas que têm hanseníase e os seus próprios familiares. A gente não se sente à vontade. E você sabe por que a gente não se sente à vontade? Porque vocês tocaram terror nessa palavra. Na verdade, vocês não estão pregando a palavra, vocês estão tocando terror numa palavra para dizer que fazem alguma coisa. Em pé, pessoal.